Tu já é milionário, Bruno? Ou tu já tá no bilionário já? Tu tá com 6 dígitos ou tu tá com 9 dígitos já na tua conta? Fala, galera! Estamos aqui hoje reunidos para fazer mais um episódio do nosso podcast do Clube do Investimento dos Estados Unidos, o clube mais querido aqui da América, o único podcast que a gente fala sobre o mercado financeiro americano. Eu e o meu co-host de todas as lives, de todos os podcasts, Bruno Valente, e rosto do nosso clube, host no Discord de trades, de options. Estamos aqui hoje para levar para você um pouco mais da informação do que vem acontecendo no mercado financeiro americano. Bruno, dá um oi aí para nossa galera, aí para os nossos ouvintes, espectadores. Oi, galera. Oi, nossos ouvintes, oi, espectadores. Geralmente, quando a Karina faz essa introdução, eu faço igual, a gente falava isso na escola, na faculdade, saudação tabajara, que é com os 2 polegares, sabe? Para quem lembra dessa época do Cacete e Planeta. Você lembra disso? Do produto Tabajara? Sim. Uhum. Lembra? Pois é. Só que eu não consigo, porque eu tô com a asa quebrada, então eu não consigo. Só que é com isso. Tá manco. Bruno, vamos falar um pouquinho do mercado financeiro, e a gente vem vendo uma procura muito grande desde a época da pandemia, as pessoas, assim, né, o pessoal querendo viver do mercado financeiro e buscando uma vida mais livre, né, em relação a isso. Então a gente tem acompanhado você lá no Discord, o pessoal tem acompanhado você como investidor, né? Acredito que você carreira no mercado financeiro como investidor, mas você vem ao longo do tempo também fazendo day trade, né? E day trade é uma profissão assim que foi muito romantizada nos últimos tempos, né? Uma profissão que está muito assim, o pessoal comenta bastante, a gente vê muito o pessoal falando de day trade, de viver de day trade, né? Que é uma profissão, enfim, até muita gente está buscando hoje para viver disso. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente assim de como é essa vida de day trade, né? Que é um papel que você vem desempenhando, e como assim manter, né? Se manter, fazer parte desse 1% do mercado americano e do mercado financeiro nessa parte de day trade. Essa vida é bom pra caramba. Né? Pois é a minha única resposta, é muito bom. Não, sério. Essa impressão que o pessoal fala de viver de day trade, tem vários problemas com isso. Eu acho que o primeiro problema assim, que é bem gritante, que é notório, assim, é que day trade é uma coisa muitíssimo complicada, e uma coisa muitíssimo difícil, porque eu não digo tecnicamente uma coisa muito difícil e complicada, é uma coisa que ela é mentalmente muito complicada, emocionalmente muito complicada, porque a grande verdade de day trade, isso eu aprendi, geralmente quem faz isso vive, porque, assim, só para contextualizar, eu não vivo de day trade, eu vivo do mercado, mas eu não vivo exclusivamente do day trade. E você sabe, as pessoas que participam com a gente, eu me pago vendendo opções. Mas tu acha, Bruno, que uma pessoa que ela quer ser day trade, ela não consegue ter essa... Ela não consegue ter... Não, qual é o segredo? O que tem, assim, por trás disso? Então, eu acho que uma pessoa, se ela quiser viver de day trade, simplesmente viver de day trade, quase tudo, tirando a morte,
e outras coisitas mais estão no realm do que é possível. É possível? Claro que é possível. É complicadíssimo, é muito complicado. E a razão que é muito complicado, e esse que é uma parte dessa resposta, do segredo para isso, é porque isso é um processo de anos para você chegar nesse nível, não só técnico, mas do seu nível emocional, e obviamente tem um terceiro fator, que é a quantidade de capital que você tem. Então, se você não tiver esses três elementos, eles têm que ser esses três elementos, você tem que combinar. Então, você tem que ter tempo, você tem que ter experiência, você tem que estar emocionalmente preparado para a realidade, porque a realidade de quem faz day trade, de verdade, é muito diferente do que aparece na internet. Eu posso falar um pouco mais sobre isso. E essa parte também do seu capital. Então, é muito difícil você iniciar essa jornada com capital muito limitado. Então, porque eu acredito assim que você como investidor, né, para mim existe uma diferença investidor e day trade, você pode ser as duas pessoas, né, mas é que as pessoas, poucos falam investidor, hoje a gente vê assim, um pessoal mais jovem querendo ser day trade, porque eu opero no mercado financeiro, porque eu sou day trade, enfim, eu acho que se você não conseguir se manter, não tiver um mindset para isso, eu acredito que tão logo você, além de perder a sua profissão de day trade, você também perde a sua profissão de investidor, né? Não digo profissão, mas assim, o lado investidor, porque se você não souber fazer e como fazer, você perde muito e muito rápido. Agora eu te pergunto uma coisa, tem muita proposta, né, hoje na mídia, de você, a gente tem acompanhado muito de você conseguir, né, viver do mercado financeiro em 1 ou 2 meses. Eu faço um curso para day trade e já consigo, em 1 ou 2 meses, já consigo viver desse mercado. Tu acha que isso é possível? Olha, agora você me colocou uma saia justa, porque eu falei que quase tudo era possível. Mas eu acho que esse não é possível. Eu acho que isso não é possível, até porque a gente tem que se perguntar. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é que quem está falando isso para você, ele faz isso, é a experiência pessoal dele, essa pessoa ela vive de day trade. Então, se a resposta for não, e na grande maioria das vezes a resposta é não, então é óbvio que tem alguma coisa errada aí. Então a pessoa está vendendo para você uma coisa que ela não faz. Então, se ela não faz, deve ter algum problema. E esse algum problema, geralmente, pelo que eu acompanho um pouco, é porque você teorizar sobre esse assunto é muito mais fácil do que você viver a realidade disso. Sim. Então, sabe, você pode fazer um curso de análise gráfica, relativamente superficial, você não precisa ser nenhum expert, e você pode passar para outra pessoa que não conhece absolutamente nada, que você tem um conhecimento muito superior a ele. Então isso é fácil de vender. E principalmente se a pessoa for assim, tem gente que é muito carismático, tem pessoas que são excelentes vendedores, entendeu? Então tem muito marketing em volta. Então, leigo, e de repente você pode falar um pouco mais sobre isso, porque eu não vim desse background, right? Eu já falei aqui em outros podcasts que eu comecei isso tem muitos anos. Então eu comecei isso antes do YouTube. Então eu não tive essa influência para algumas coisas positiva e negativa, mas a quantidade de informação, quando eu comecei, era muito diferente. A quantidade e a qualidade da informação era muito diferente. Então, se você está recebendo essa informação de uma pessoa que não pratica isso, não vive isso, é um alerta. Aí você pode falar, mas como é que eu vou saber? Olha, geralmente, quem vive disso, quem experimenta isso profissionalmente, eu falo profissionalmente porque tem gente que é day trader, vive de day trade trabalhando para os outros. Se você trabalha num banco, como eu trabalhei de investimento, no trading desk, você está fazendo trade, entendeu? Níveis e níveis desse assunto. Então, tem muito menos glamour, sabe? Então eu diria, eu acho que seria assim, um bom filtro. Se a pessoa está te vendendo essa ideia de day trade de 2, 3 meses que você consegue viver, e para te chamar a atenção, você vê essa pessoa, sei lá, passeando num lugar muito caro, com carros, com carrões, aquela coisa toda, é quase certo que essa pessoa ela vive de vender essa ideia, ela não vive de executar essa ideia. Então, só para responder, para mim, que eu respondi a sua pergunta,
dá para viver com 2, 3 meses de day trade? Olha, eu acho que tinha que ser assim, talvez um gênio, não só matemático, mas assim, teria que ser uma pessoa assim, com equilíbrio emocional muito, 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 muito além do normal. E se essa pessoa tivesse uma aptidão natural para leitura de gráfico e interpretar o que o mercado está falando, mas tinha que ser um gênio. Eu acho que isso sim, tinha que ser um gênio em o que a gente chama hoje de inteligência emocional. A pessoa tinha que ser assim, muito além do normal. E a terceiro elemento é a mesma coisa que eu falei antes, tinha que ter um capital muito grande. Certo. Entendeu? Então, se você o day trade que eu me refiro, Bruno, é o intraday que a gente fala, né? Você tá ali operando todo momento, compra e venda, que o pessoal faz no mini índice, mini dólar, né? E hoje a gente faz em opções, né? Enfim, tem cripto. Eu me refiro a esse, você tá o dia todo ali operando no mercado. Porque eu sei que se você comprar um estoque e vender, como você fala, né? Comprou um estoque essa semana e vender semana que vem, é como se fosse um trade também. Mas assim, o day trade que eu me refiro, e que quando a gente fala em day trade, as pessoas têm essa imagem do dia, né? De você estar ali operando aquele dia. E os últimos tempos, o mercado veio levando essa oportunidade um pouco mais, né? Porque o mercado estava muito volátil, então a gente começou a operar mais o day trade, porque você não sabia como que ia estar o mercado no outro dia. Mas a minha outra pergunta desde a época que você entrou no mercado financeiro, que você entrou como investidor, certo? Qual foi o momento, porque você não iniciou como trader, como day trade no mercado, provavelmente você iniciou como investidor e tal, e o momento você se sentiu seguro para te despertar para isso? Olha, na verdade, a minha história foi um pouco mais delicada, porque eu comecei, o primeiro contato que eu tive com o mundo com o mercado financeiro foi através de opções. Então, eu não comecei como investidor buy and hold, comprando estoque. Certo. O primeiro acesso que eu tive, a pessoa que me introduziu a esse assunto estava muito interessado em opções e não sabia muito. Então, fomos um amigo meu, já falei isso aqui algumas vezes, que infelizmente ele faleceu, e o meu irmão mais novo. A gente começou junto, então ele sabia um pouquinho, ele sabia isso aqui mais que eu, e a gente começou junto. Então foi um very rocky start. Depois eu comecei a fazer investimento em estoques, sim, e depois eu fui aprimorando o contato, porque, olha, eu faço uma referência também, eu acho, bom, eu não sei se faz muito sentido, mas talvez você consiga entender. Talvez quem estiver escutando a gente, que mora aqui, mora nos Estados Unidos, ou mora em outro país, ou que aprendeu uma outra língua, sabe, vou tentar colocar isso num contexto que não parece que eu seja maluco, mas é parecido com você aprender uma língua. Você percebeu que você está aprendendo uma língua nova, não é igual você aprendeu a ler ou escrever, que você vai gradativamente para o próximo nível. Sim. Você vai assim, de repente você está num nível, e de repente você vai, dá uma coisa, um clique no seu cérebro, você, bum, dá um pulo alto para o próximo nível. E depois você faz isso de novo. Então, o que aconteceu comigo, e eu comecei com opções, foi super difícil, me arrebentei várias vezes. Depois eu passei a comprar estoque, trade estoque e também hold também, alguns. Foi mais fácil, porque a volatilidade é menor e você começa a entender mais como a mecânica do mercado funciona, e o seu risco fica minimizado, né? E depois, com o tempo de você observando, você fazendo parte, você lendo, você estudando, as coisas começam a ficar mais claras para você. E como eu realizei um sonho que passou a ser um sonho meu, que eu não achei que fosse possível, mas Deus é bom e ele toma conta dos piores. Ele é muito bom para os ruins. E eu consegui trabalhar no banco de investimento aqui, que é um dos grandes bancos de Wall Street. E eu não tenho formação acadêmica em finanças, né? Eu estudei direito, eu já falei isso para você, mas eu tinha muita experiência prévia e, bom, por outras razões, os caras acabaram me chamando quando eu vendi minha empresa. Então, pelo menos na minha experiência pessoal, não foi o normal, right? Uhum. Mas óbvio, você não começa assim. Eu estou falando isso, Karina, de uma trajetória de 18 anos agora, completou. Então, é muito tempo. Então, eu nos primeiros 15 anos,
desses 18 ou 14 anos, eu diria, eu não teria a menor coragem de viver de day trade. Então, estou falando que eu, com 14 anos, tendo exposure, acesso ao mercado, eu não teria, coragem de ter feito o que eu fiz, que é sair do banco e vir fazer o que eu faço. Se eu chegar hoje assim e a gente fala assim, eu vou falar para mim mesma, né? Como assim vai falar para ti mesma, né? Mas a gente usa muito esse ditado. Bem, se eu chegar hoje e falar assim para mim mesma, olha, a partir de hoje eu vou viver de day trade. Vou sentar aqui na frente do computador e vou começar a operar. Primeiro, né, eu posso fazer, óbvio, né, tá aí para todo mundo. Segundo, vamos supor que eu já tenho uma profissão, eu quero agregar esse day trade à minha profissão. De repente é possível ou não, né, você unir duas coisas em um momento só. E a outra, o que é? Não, eu vou largar minha profissão e hoje eu quero viver de day trade no mercado financeiro. Yeah. Olha, não me desiluda, deixa eu ficar iludida. Olha, deixa eu ficar iludida, não me desiluda. Tá bom. Não vou fazer isso, vou ter que te dar... Vamos lá, vai lá. Olha, primeira coisa é o seguinte, esse conceito de day trade, como as pessoas imaginam, que é assim, você acorda de manhã, faz o trade 1, 2, 3, 50 vezes e cai fora, tem gente que faz isso, eu não faço isso. Eu não me sinto, e também vai tudo... Assim, é complicado você falar disso, porque é um assunto muito subjetivo, como você está falando sério, você está falando bem sério. É muito subjetivo essa parte emocional, mas eu não me sinto obrigado a fazer day trade todo dia. Certo. Porque do momento que você se sente obrigado a fazer day trade todo dia, você começa a errar. Eu não me sinto obrigado a ficar o dia inteiro no computador trading. Eu entro em um, saio de outro. Saio... Porque eu também acho que isso é receita para o fracasso. Então, pelo menos a minha experiência e aí vai junto com as suas duas perguntas, que eu acho que mata as duas perguntas. Eu tenho uma disponibilidade, porque eu só faço isso, de sentar no meu computador de manhã. Eu faço o screening do mercado bem cedo, porque eu estou com a cabeça bem fresca. Aí depois eu volto e faço mais um screening gráfico para ver onde estão meus pontos de suporte e resistência, usando o aftermarket e o pre-market também, eu gosto de usar isso. E aí eu vou tomar uma decisão nesse dia. Hoje eu tenho convergência de informação, eu posso fazer esse trade. Ou hoje eu não tenho essa informação, o mercado está muito choppy, não está definido, ou eu não consigo enxergar, talvez tenha outras pessoas que são mais capazes enxerguem. Se eu não estou enxergando, se eu não tenho convicção, eu prefiro não fazer. Então eu acho que se você se coloca numa situação que você coloca pressão em você mesmo, que você tem que fazer, porque esse é um ramo, é uma caminhada muito diferente. Você pode colocar, por exemplo, pressão em você mesmo de todo dia ir para academia, tá? E às vezes eu acho que é isso que é uma coisa que esse pessoal que está na internet falando sobre trade, eles não entendem isso. Eu sinceramente acredito que muitos deles não falem por mal. Eu acho que muitos deles não falam para mislead, para enganar. É porque eles não vivem. Então, a lógica humana é que se eu posso me forçar todo dia para academia, se eu posso colocar um esforço especial para fazer algum tipo de trabalho, o que é lógico? Então eu vou fazer isso, a mesma coisa no day trade, eu vou me forçar todo dia a fazer. Então, e isso não funciona, infelizmente, na prática, isso não funciona assim. Então você pode ter, isso aqui é um business que de mais espera do que de ação. Se você se prontifica e você tem essa filosofia que o pessoal fala assim, você pode usar isso para tudo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, isso eu posso falar com certeza absoluta. E se você tem um trabalho, se você tem um outro trabalho, eu não sei se você trabalha de casa e você tem flexibilidade, talvez você consiga conciliar. Mas se você não tem, se não é realístico para você estar acompanhando, e sabe, vão ter momentos que você tem que estar perto para você saber, olha, para você tomar uma decisão que é de segundos, principalmente no nosso caso que a gente mexe com opção, você sabe como as opções são voláteis, também não dá. Então, se você tem esses elementos todos, infelizmente, não dá. Mas olha só para deixar bem claro, para as pessoas não se desiludirem, nem você, que eu sei que você não está desiludido, que você já sabe, e você está indo super bem. Isso não quer dizer que você não possa viver de renda e ter renda passiva. Right? Uma coisa é uma coisa,
Outra coisa. Você pode muito bem viver de renda, com renda passiva, com o mercado financeiro, com opções, ou com dividendos, se você for um multimilionário, que é outra coisa que as pessoas não colocam em contexto. Isso é possível. A gente está falando especificamente de day trade. Day trade exige um nível não só de dedicação pessoal, além das coisas que eu falei, de tempo, de experiência, de bala na agulha, right? Mas também você tem que ter muito tempo disponível. Para a gente não tá sempre girando na mesma coisa, a gente fez um podcast, o último nosso podcast foi o podcast sobre viver de renda passiva. Então, quem está nos ouvindo ou quem está nos assistindo, volta a um podcast anterior, dá uma olhada lá, porque lá a gente falou muito sobre como você ter uma renda passiva no mercado financeiro através das opções, que é muito válido. Hoje a gente vai falar um pouquinho, o que eu estou querendo levar um pouco mais, Bruno, para esse negócio do day trade, porque eu venho acompanhando no nosso grupo, né, a procura por isso, o pessoal querendo, né, ser assim, e quando a gente não alcança esse objetivo, a gente acaba se frustrando, né, e isso até a gente conversou uns tempos atrás também, que a gente cria uma expectativa, as pessoas criam uma expectativa em cima de você, que você não consegue alcançar aquele objetivo e aquilo te frustra, né? Porque em um mês você faz, né? O pessoal, um mês você é day trade, 2 meses você já consegue operar no mercado, já é um day trade, a tua renda vai dobrar 2, 3, 4, 5 meses. E aí você não consegue alcançar esse objetivo em 2, 3 meses, dobrar a sua renda no mercado financeiro através do day trade, não através de investimentos, de outras opções que a gente tem. E aí você se frustra, você acha que você fracassou, que você não sabe, e acha que não é para você, e não é isso, é porque falta o tempo para você percorrer o caminho para chegar até lá, né? Isso eu te perguntei, nessa tua caminhada, ao longo do tempo que você entrou como investidor, né, que você iniciou em opções, teve um momento que você se sentiu seguro e despertou isso para você, né? Não, agora eu acho que eu já consigo operar no mercado como day trade, enfim, ou é uma coisa que surgiu automaticamente o fato de você se dedicar a essa profissão, e o momento que você estava ali, você começou a operar e viu que você conseguiria fazer aquilo, porque você tinha uma profissão, você estava unindo 2 profissões, chegou um momento que você falou, não, chega, eu vou partir para esse lado, que eu acho que aqui para mim vai ser melhor. Sim, olha, é como eu falei no último podcast, mas deixa eu só dar um pouco mais de contexto. A razão que eu consegui, que eu resolvi não mais trabalhar para os outros, não trabalhar para o banco, não, sabe, e fazer isso, não foi porque eu achei que o day trade ia me sustentar. É porque a renda passiva, que foi o assunto do podcast anterior, ela funciona, e eu fiz ela por tempo suficiente para entender que, ok, eu posso viver disso. Então, o day trade, como eu falo sempre lá no Discord, o day trade para mim, ele é meu bônus, ele não é meu salário. Então, se eu ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem fazer day trade, eu vou continuar vivendo. Entendeu? Certo. Se eu errar no day trade, que faz parte, que é uma coisa que a gente tem que conversar sobre, já que a gente está falando sobre day trade, várias vezes eu não vou quebrar, porque a maneira que eu estou gerenciando o meu risco está bem determinada, porque eu não estou sob pressão psicológica de acertar, porque eu tenho que pagar o mortgage de semana que vem, ou pagar minha casa, ou fazer as compras, entendeu? Quando você se coloca essa pressão, aí o buraco fica muito mais embaixo. Então, entendeu? E tem uma outra coisa, você falou que você sabe disso, a gente tem trade muito intraday. A gente está fazendo trade ultimamente que o mercado estava muito choppy, e agora o mercado ficou super bem definido, um bullish, ele está com uma direção, a gente pode falar sobre isso se você quiser. Mas já teve tempo no passado que a gente não estava fazendo day trade, a gente estava fazendo swing trade, porque as condições estavam melhores para swing trade. Então, o mercado ele é muito dinâmico, obviamente, ele é muito dinâmico. E ele funciona, apesar dele seguir certos padrões que são identificáveis, você tem que ter, sabe, jogo de cintura, você tem que ser maleável. Então, o momento agora é para intraday. Então, a gente vai de intraday. 1, 2, 3, talvez no 5º dia não deu, e a gente tira 1, 2, mas você tem que estar se adaptando toda hora. Então, se você tivesse mindset, não, meu negócio é fazer day trade. Eu sei que no Brasil o pessoal faz muito de mini índice
e dólar, right? Eu não faço nenhum dos dois, right? Você sabe que a gente trade os índices americanos através dos ETFs, por causa das opções. E eu nunca operei dólar na vida, moeda, nada, não é do meu interesse. Eu entendo o conceito, mas não tenho interesse nisso. Então, se você está se limitando a um estilo, a um jeito, para o mercado assim assado, você tem que ter muita certeza de você porque eu não sou contra. Se você sabe uma coisa bem feita e ela funciona para você, ela funciona em todas as circunstâncias, fine. Você pode ter uma... Eu sei de gente, eu sei que é possível, e vai com o que a gente falou no último podcast, é possível você ter um sucesso muito grande no mercado financeiro, você operando 4 ou 5 estoques e você usando 2 ou 3 estratégias. That's it. Não, a gente não pode tirar o crédito, Bruno, que o mercado financeiro realmente ele te dá uma liberdade, né, de horário, te dá uma liberdade geográfica. Muita gente vive do mercado financeiro e muita gente faz dinheiro, né, e consegue se manter no mercado. Então, isso a gente não pode tirar o crédito, mas a gente tem que levar em consideração que é você saber o que você está fazendo no momento certo, na hora certa e no dia certo. Né? Que é aquilo que você falou, você tem que ver as situações que está e que hoje é possível fazer isso, hoje não é possível fazer isso. Né? Hoje eu posso, o mercado está para isso ou não. Mas também uma outra coisa também que a gente vem acompanhando, que você já vem falando há algum tempo no Discord e também no grupos de WhatsApp, o mercado agora tá bull, né? Tá bull, está subindo, né? Você fez um vídeo alguns dias atrás falando sobre isso. O que tá acontecendo? Olha, o mercado ele sempre vai flutuar entre pontos positivos e pontos negativos. Isso é uma constante no mercado. O que aconteceu, e foi interessante porque nas últimas semanas o sentimento do investidor médio estava muito negativo. Inclusive a gente está assim, a gente teve agora no mês de julho do mês passado, julho, junho, perdão, foi o mês com mais pessimismo entre investidores da história no mercado financeiro, desde que isso começou a ser medido. Então você tem muita gente pessimista. O que o pessimista faz dentro do mercado? Ele aposta que o mercado vai continuar caindo. Right? Eu posso até mostrar a tela que de repente ajuda para visualizar o pessoal ter uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Eu posso fazer isso ou não? Mas tu acha que essa mudança, esse boom que a gente está tendo agora, nessas últimas semanas, tu acha que isso a gente pode meio que ficar feliz por um bull market ou ainda não? Eu acho que a gente tem a possibilidade e eu vou mostrar aqui, e eu acho que é uma possibilidade real, não é uma garantia porque não existe nada com garantia. Uhum. Mas olha só. Quando esse aqui é o gráfico de diário do SPY, que é o ETF que acompanha o S&P 500, que é um dos nossos favoritos para a gente trade. Então a gente estava aqui em dezembro do ano passado, a gente teve o topo do mercado, right? A gente estava aqui, perdão, em janeiro. E a gente começou a ter, desse momento, o que a gente chama de um bear market. O mercado começou a cair. Como ele sempre cai? Ele cai, ele recupera, ele cai, ele recupera, ele cai, recupera. E quando ele chegou aqui, em junho, a gente teve o lower, até agora, por enquanto, a gente chegou no fundo, right? Uhum. Depois que a gente chegou nesse fundo, ele começou a oscilar, aqui. Depois a gente começou a ver uma característica que é super simples, você não precisa ser nenhum analista técnico de renome para você perceber isso. O mercado ele começou a fazer cada vela aqui, cada candle representa um dia. Então você começou a ter a parte de baixo, que é o valor que começou o dia do índice, num valor qualquer, e ela terminou mais alta. No dia seguinte, ela foi, a parte anterior, o começo do dia, começou acima do dia anterior e mais alto. Aqui ela desceu um pouco mais alto. Depois ela foi um pouco mais alto, mais alto, mais alto. Então você começa a criar um padrão que é a gente chama de higher lows e higher highs. É o que caracteriza um trend, um bull trend nesse caso.
Se ao contrário, é um bear trend, é um trend, é uma tendência. Então, a tendência é que o mínimo do dia é mais alto e o máximo mais alto. E isso começa a criar um padrão. Então, quando isso começou a acontecer, eu comecei a olhar e falei assim, olha, a gente está começando a fazer um bull trend. É um trend não estou falando que a gente está entrando num bull market. Ainda está num bear market. O mercado ainda está... Ele entrou num bear market quando ele saiu daqui e caiu 20%. Mas quando ele começa a criar um trend, e vai junto que a gente está falando sobre psicologia de você fazer day trade, ou swing trade, whatever que você quer fazer, se você tem um trend bem definido, você não vai contra o trend. Right? Só que o que acontece? A gente está vendo notícia, você está vendo sobre inflação muito alta, você está vendo sobre... A gente está, entre aspas, numa recessão, porque a gente teve 2 meses seguidos de GDP negativo. Aí você vê notícia falando sobre monkeypox, essa nova epidemia, ainda tem Covid por aí. Aí tem a visita da Nancy Pelosi em Taiwan, tem essa pressão da China. Então você olha para isso tudo e você fala assim, uau, o mercado, tem muita notícia ruim. O que vai acontecer com o mercado? O mercado vai cair. Só que não é isso que você está vendo. A sua lógica está te dizendo uma coisa, mas o fato em relação ao mercado que eu estou falando está se dizendo outra coisa. É por isso que essa parte psicológica é tão importante. Então, se você está vendo um padrão pré-definido se mostrando na sua cara, gritando para você, foi até o jeito que eu falei no vídeo, falei assim, olha, você pode dormir, acordar, e vai continuar a inflação alta, vai continuar o GDP negativo, e o mercado vai continuar subindo porque o trend está apontando que está subindo. Então, se você for contra o trend, a sua chance de você ser um contrarian nesses momentos é pequena. Ao contrário, se você pensar o contrário. Porque, na verdade, parece que você está pensando o contrário do crowd, mas você, a favor, mas você dá o contrário. Está todo mundo achando que vai continuar caindo. E o mercado começa a subir e você continua achando que vai continuar caindo quando o mercado está explicitamente falando que você está num trend. Então, quando você identifica... E eu estou te falando isso, Karina, porque foi uma coisa que eu também lutei psicologicamente para entender. E eu acho que tem muita informação que às vezes viram de serviço, porque o pessoal complica demais a parte gráfica, técnica toda. Mas se você tem um trend bem definido, eu não vou entrar nos detalhes aqui, obviamente, de como você faz análise gráfica, um suporte, resistência e o trend definido, você está vendo isso na sua cara, que quem sou eu para ir contra o mercado? I can't. Então eu vou favorar o mercado. Porque o que o mercado gosta de fazer, ele gosta de ir contrário ao que a impressão popular, o que está todo mundo achando, geralmente o mercado faz o contrário. Então, até hoje, inclusive, as pessoas continuam achando que o mercado tem que cair, e o mercado ele não tem que ser racional. O mercado ele funciona do jeito que ele funciona. Então, se você for contra isso. Então, o que eu acho hoje, já que a gente está falando sobre isso? A gente está no bull trend, já não é mais achismo, é um fato, a gente está no bull trend. Pode ser um bull trend dentro de um bear market, porque isso acontece. E ele pode continuar, ou então ele pode virar simplesmente um bounce. Ele vai rebound aqui, igual ele fez aqui, e voltar a cair. A gente sabe quando isso vai acontecer e se vai acontecer? Não, mas você pode ter parâmetros. Então, nosso parâmetro hoje é 421. O SPY acima de 421, agora ele está 421,16. Ele está bem pertinho. Enquanto ele continuar acima do 421, tiver essa briga feia entre bulls e bears, eu continuo bullish, eu vou continuar fazendo trade bullish nele. Não quer dizer que eventualmente eu possa entrar num trade reverso. Mas o meu bias, a minha ideia geral, é que o mercado está subindo e eu vou seguir o mercado. E, infelizmente, é um assunto que a gente tem falado, eu vou tirar aqui da tela para não ficar muito tempo nisso, mas foi um assunto que a gente tem falado durante bastante tempo, para as pessoas que a gente tem acesso. E teve gente que acreditou e teve gente que não acreditou. E eu falei isso, pessoal, não é para você acreditar em mim. Eu não quero que você... não, porque o Bruno falou. Não é isso. Eu quero que você tome suas conclusões. Eu estou dando para vocês os dados. Você tira suas conclusões. O mercado ele está num bull moment, num bull run, ou bull, sabe, o que você quiser chamar. Enquanto ele estiver nesse bull run, obviamente a gente teve informações que foram que ajudaram. A gente teve a inflação que chegou num pico, ela começou a descer, que ajudaram. O PPI que foi medido hoje também foi um número melhor. Então a gente está na situação melhor. Eu acho que a gente pode ter a possibilidade desse bear market, sabe, virar um bull market. É possível. Mas tudo isso, Bruno, para operar no mercado financeiro é um conjunto, né? Não é só olhar o gráfico e também não é só a notícia, né? Então, assim, o segredo disso é você juntar todas essas informações,
né? Parar, analisar, ver para onde a coisa está seguindo e você meio que seguir o fluxo, vamos dizer assim, né? É verdade. A diferença é que todas essas informações são importantes, mas do mesmo jeito que informação é importante, excesso de informação, que é uma coisa boa, excesso de informação é uma coisa ruim. Se você ficar muito preso, eu gosto de convergência de informações. É muito bom quando vai tudo junto. Mas se não vai tudo junto, entre o que as pessoas estão pensando do mercado e o mercado está fazendo de fato, que é o que você faz analisando, olhando o gráfico, eu vou com o gráfico. Sim. Porque o gráfico não mente, porque o gráfico ele vai ser simplesmente uma representação do que está acontecendo. E o gráfico nada mais é, para quem não entende nada disso, é uma representação visual de preço no decorrer do tempo. Uhum. Então, se você tem convergência de tudo apontando na direção, ótimo. Se você tem divergência, o que a gente está tendo, hoje a gente está tendo uma divergência de informação. A informação popular, as notícias estão apontando para uma direção, para baixo, e o mercado está apontando para cima. É. Então, em 2008, quando o bull market, né, quando a gente saiu de 2000, 2009, 2010, a gente começou o bull market, teve muita gente, eu fui um desses, que demorou muito para entender isso e perdeu assim uma oportunidade muito grande. 2020, 2021, eu também, olha, recente, eu também tive esse problema. Eu demorei demais para entrar no bull market. Eu não demorei tanto quanto certos amigos meus. Eu até tive assim conversas calorosas com alguns deles, sabe? Sabe que é amigo, né? Xinga de tudo quanto é nome, depois bate nas costas, tá tudo bem. Mas e dessa vez não. Dessa vez eu tenho sido muito mais diligente com isso. Então o mercado está apontando direção, eu vou nessa direção. Então tu acha, Bruno, que eu, vamos supor, decido a partir de amanhã eu vou ser day trade, eu quero viver do mercado financeiro. Então tu acha que eu consigo, tipo, sentar na frente do computador, olhar para um gráfico e operar? Assim, tipo, amanhã eu quero ser day trade, vou ser day trade e pronto. Olha, se você está falando assim, a partir de amanhã eu vou começar a estudar para ser day trader, ao mesmo tempo você quer operar para ser day trader, aí eu acho que é um stretch. Vai ficar meio ruim. Ele vai fazer um curso. Olha, Karina, você sabe a minha opinião pessoal sobre curso de investimento. Eu não estou falando que não tenham cursos bons. Eu tenho certeza que existem cursos muito bons. Eu acho que se você está fazendo um curso com uma pessoa que você sabe que a pessoa operou, vive disso, ou ela tem uma experiência profissional, porque a gente também vive num tempo que todo mundo é profissional de tudo sem ter, sabe, nenhuma base, sabe? Então, você vê gente hoje dando conselho sobre alimentação que não é nutricionista. Você tem gente dando conselho de saúde que não é médico. Você tem gente dando conselho sobre finanças que não mexe no mercado financeiro, que não faz parte do mercado financeiro. E eu não estou dizendo assim, eu não sou economista, right? Eu sou um advogado frustrado, porque eu nunca pratiquei, eu trabalhei no Tribunal de Justiça quando eu era garoto no Brasil, mas eu não tenho só muito tempo fazendo isso, como eu trabalhei profissionalmente num banco de investimento, onde a minha função era ser consultor financeiro e não consultor financeiro registrado eu tive que fazer, eu vou te mostrar, eu tenho livros assim, desses tamanhos assim, que eu tive que estudar, tenho um monte mais do que esse, você tem que estudar, sabe, você tem uma renca de, não é livro de sabe, é livro para você estudar, para você passar na prova, então eu tive que fazer isso. Então quando eu falo as coisas para as pessoas, eu estou falando de coisas que eu, sabe, que eu não só vivo, sim, mas que eu fui treinado profissionalmente para poder falar. Não quer dizer que eu vou dar conselho, até porque eu não dou recomendação financeira, não sou consultor financeiro mais, então não dou recomendação, nenhum dos meus vídeos são recomendação financeira. O Discord não é recomendação, simplesmente eu divido o meu conhecimento e os trades que eu estou fazendo. Então, se você tem que, eu acho que seria bom para as pessoas que tivessem uma pessoa que tem algum tipo de respaldo, que tem experiência, eu diria para todo mundo assim, se você vai fazer um curso com alguém, procure alguém que está no mercado fazendo curso há muito tempo, há anos, que tem experiência, pelo menos de ter passado nas últimas grandes crises. Porque também tem isso. Não precisa nem ser um curso, né, Bruno? Porque diante da sua visão e o que você vem disponibilizando, é tipo assim, eu fiz isso e deu certo para mim.
Se você fizer, pode dar certo para você também. Isso é uma profissão que te tornou com uma experiência de vida que você vem ao longo do tempo, né? E realmente, se você fez e deu certo para você, por que não daria certo para mim? Né? As coisas não são diferentes assim. A gente vê muito assim os investidores de longo prazo, de longo tempo, né? E muita gente hoje, o que se fala, né? 90% é o que vem se falando, né? De longo prazo, e realmente é uma coisa que dá certo, você ter um investimento de longo prazo, né? E como você falou hoje, você vive muito da renda passiva, que é isso que é o seu ganha-pão. O day trade é uma coisa que, tipo, não tem nada para fazer, vou hoje ficar aqui operando, se o mercado está propício para isso, também se não está, para mim não vai fazer diferença nenhuma, porque não é isso que me mantém, né? Esse não é o seu caso, mas tem muitas pessoas que querem viver de day trade antes de ser um investidor. Antes de ter esse apoio da renda passiva, antes de falar, não, primeiro você investe, faz uma renda passiva e depois você... Porque aí, porque se você começar pelo investimento, você começa a ter um conhecimento do mercado, você começa a estudar o mercado, você começa a ter um conhecimento do gráfico, né? Então, assim, aí você vai começando a despertar interesse, você começa a conhecer os estoques, como que tudo funciona, e aí quando você se sente mais seguro, você pode começar a ter um pouquinho mais de audácia e agora eu vou começar a operar. Isso eu acho, Bruno, que é dentro do que você faz, dentro do que você vem passando para as pessoas que estão te seguindo e que fazem parte da tua comunidade, que é em opções. Mas eu também não sei se isso seria válido para quem opera em outros, de outra forma, né? Para quem opera em cripto, para quem opera em mini dólar, em futuros, e não sei lá, tem outras maneiras, né? Eu também não sei se isso seria válido para esse campo. Eu sei, porque eu tenho conhecimento das opções, que é o que você faz, do que você veio da sua carreira há longo tempo, que você vem passando, e realmente eu acho que seria um início você iniciar com um investimento. Agora, eu não sei se funciona para outros. Olha, eu acho assim, o mercado financeiro, você tem que ter trazido o seu capital de algum outro lugar, você não começa do zero. Então, se você tipo assim, olha, eu não tenho nada, não tenho dinheiro, eu quero começar no mercado financeiro, olha, de novo, eu não quero falar das impossibilidades, mas eu acho que é uma coisa assim muito, 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 muito improvável que vocês consigam ter sucesso. Mas uma pergunta. Quando você falou que para quem não tem dinheiro, né, porque a gente tem que trazer o dinheiro de algum outro lugar. Eu já ouvi algumas pessoas falarem de fazer empréstimo para começar a operar. Sério? Não, verdade. Eu não sei se é uma boa ideia. Não, olha só, eu não estou querendo rain on anybody's parade, right? Eu não estou falando se você ganha pouco. É possível para todo mundo construir um patrimônio. Então, tudo é possível. A diferença é o approach, que eu estou falando, que a gente está falando em relação a... Vamos supor, vamos criar um hipotético aqui, um exemplo. Vamos supor uma pessoa que está assalariada e ela recebe, tem um salário, obviamente, então ela tem um budget, deveria ter. E você tem, sei lá, do seu salário sobra 5% do seu salário, independente de quanto seja o valor, right? E realmente você tem um commit, você tem um compromisso com você mesmo. Você fala assim, olha, eu quero, eu sei que não é possível amanhã, mas eu quero daqui a 10 anos ter alguma coisa, daqui a 10 anos eu quero mudar a minha vida, right? Então, o que você pode fazer? Você pode abrir uma conta de investimento e você começa a fazer investimento de longo prazo para poder criar. Você começa a criar uma base para o seu portfólio. Right? Eu dou essa recomendação de graça, eu não tenho o menor eu falo para todo mundo que eu posso. Na minha opinião pessoal, o que te ajuda você realmente se transformar a sua vida financeira em relação ao investimento no mercado financeiro é você comprar high quality blue chips. Boas empresas de boa qualidade nos momentos mais propícios, quando elas estão com a valorização prejudicada ou bagunçada, sabe? Existem maneiras, tecnicamente falando, e eu posso falar também para quem sabe entender essa linguagem, que eu gosto de comprar os estoques, eu gosto de ter no meu portfólio de longo prazo, nos Majors Moving Average, na média móvel, de 200, 300. Eu sempre faço isso e nunca foi uma má ideia, independente da direção do mercado. Então, that's it. Então, você pode, assim, o cara tá falando esse monte de coisa, então eu que tenho pouca grana, eu não posso. Pode, lógico que você pode. São $5, são $20, ou reais, o que seja. Você faz isso dentro das suas possibilidades, right?
Porque compound interest realmente é uma coisa espantosa que pode fazer por você. E você vai building, você vai construindo. A única coisa nesse approach é que você sabe que para você fazer isso, para você ter resultado no ano que vem, não é viável. Sabe? Vai demorar, é uma maratona, são anos e anos e anos e anos, e depois você vai colher os frutos lá na frente. Entendeu? O que eu estou falando é quem quer fazer isso de um jeito mais agressivo e tem capital, fica mais fácil e também fica muito mais difícil, porque você está entrando numa coisa, mesmo com capital, que você não entende, sabe? Que você não experimentou ainda. Então, esse jeito assim, one size fits all, um jeito dá para todo mundo, não sei se isso é muito verdade. É por isso que tem certos livros que são muito famosos, são livros assim que te ajudam, que te motivam. Eles são muito bons se você entender o seguinte: a minha realidade é uma coisa, a realidade da Karina é outra coisa. Ele tá te falando, não é uma fórmula idêntica para todo mundo. Agora, para o que você falou, o que eu faço em relação ao nosso approach de investimento, a gente usa a opção por duas razões, que eu diria assim, básicas. Primeiro, porque a gente faz coisas que a gente entende, a gente entende de opção. Lá no Discord, a gente sabe quais são os nossos limites, a gente sabe quais são os nossos riscos, a gente sabe como você estrutura a coisa para... Porque a grande verdade, se você quer ser um trader, investidor, principalmente um trader, day trader, swing trader, whatever, cripto, o que for, o que você tem que entender é que você tem que manage o seu risco, você tem que controlar o seu risco. Tudo é risco. Então você escolhe setups que o risco é limitado e o retorno é desproporcional. Então você tem um retorno desproporcional, muito melhor do que o seu risco. Porque se você faz isso, a gente não está preocupado, porque eu acerto muito, eu erro muito. Não é assim que funciona. Não é a quantidade de erro e acerto, é como você erra e como você acerta. Então você pode errar de 10 trades, você pode errar 7, 8 e ainda assim ganhar dinheiro. Entendeu? Sim. Então, Sim. Nesse sentido, o approach é universal. Agora, existem maneiras e maneiras, right? Se você simplesmente opera, sei lá, dólar ou índice, alguma coisa que você compra baixo, vende alto e vice-versa, it's okay. Mas se você quer alguma coisa a mais, uma coisa além, uma coisa que é mais técnica, que eu não acho que seja mais difícil, é menos intuitiva, opções realmente como dizem os franceses, la crème de la crème. Uhum. Bruno, tem algum indicador específico para usar para day trade, assim? Tem alguma coisa que certeira? Tipo, eu já vi alguns indicadores, não, verdade, eu já vi alguns indicadores e até vou te... Antes eu era muito mais impulsiva quando eu via algo que com uma promessa muito mais milionária, né? Agora eu já sou mais cautelosa. Realmente antes era mais impulsiva em relação a isso. Bom, mas eu já vi alguns indicadores e já tive vontade de comprar. Que você compra lá um indicador e aí o cara coloca lá para você no seu gráfico o momento da entrada e o momento para você sair do trade, né? Ele te dá o momento para você entrar, tipo buy e sell. E eu também já vi algumas pessoas falarem assim, porque na sala de sinais eu tenho um indicador que vai dizer o momento que é para você comprar e o momento que é para você vender. Isso é realístico? Você acredita que isso realmente, assim, se eu comprar esse indicador, colocar ele no meu gráfico, não vou perder dinheiro, porque eu vou comprar naquele momento e vender naquele momento? Não sei, porque você já está há tanto tempo nesse mercado, provavelmente, né, não é 18 anos que você está em análise gráfica, provavelmente, mas há bons anos que você vem trabalhando com gráfico, né? E eu vejo que você não tem isso no teu gráfico, of course que não, porque você é um profissional, você não é um amador, né? Mas eu, como amadora e ainda não tenho uma análise gráfica assim, então, né, se eu colocar esse indicador no meu gráfico, eu posso seguir? Olha, a inteligência artificial tem um monte de algoritmo que faz maravilhas pela gente hoje em dia. Mas é só para responder a sua pergunta. Se existe algum tipo de device humano para prever o futuro, ele não foi inventado ainda, right? Com exatidão. Agora,
o mercado ele trabalha dentro de um padrão mais ou menos previsível, entendeu? Então, existem tipos de algoritmos que são usados, os bancos usam muito isso, que ele não te dá garantia de 100%, mas é muito perto, entendeu? É muito perto. Porque o algoritmo ele vai ele vai considerar um monte de variáveis ao mesmo tempo. Então, isso dá uma indicação muito boa dentro do que eu falei do risco, do risk-reward, né? Do risk-reward. Então, ele vai te dar uma indicação muito boa de uma coisa que seja de um risco razoavelmente pequeno para um reward, para um retorno relativamente grande. Então, existe esse tipo de indicador? Yes, existe. Sim. A gente tem acesso a esse tipo de indicador que os bancos têm? Not really. Não no mesmo nível. Não no mesmo nível. Uhum. Então, se alguém criou uma mágica. Se alguém criou um algoritmo desse e tá comercializando para terceiros, assim como a gente, sim. E se for muito, muito, muito efetivo, duas coisas vão acontecer, na minha opinião. Muita gente vai fazer isso e vai ter sucesso, você vai saber, não é verdade, porque eu sei. Porque tem muita gente que fala assim, eu tenho um amigo, eu tenho um cunhado, eu tenho um primo que fez. E isso é um conceito muito abstrato também, porque eu posso virar para você agora e falar assim, cara, sabe que eu acabei de me formar? Acabei de me formar pela Harvard de Medicina. São só palavras, eu não te provei nada e eu falo para você duas coisas. Então tem muita gente que fala para falar que o meu algoritmo faz isso. Você tem que walk the walk. Então se o primo do cunhado do irmão da vizinha está fazendo, show me the money, sabe? Isso está refletindo. Então tem muita, infelizmente, no mundo que a gente vive, tem muita invenção, muita mentira, sabe? Muita propaganda enganosa, coisa toda. E tem uma outra coisa também, o seguinte, se alguém inventar uma coisa que seja tão fantástica, tão efetiva assim, que funcione maravilhosamente bem, é o que eu sempre falo quando alguém tenta te vender alguma coisa, um produto, um guru desse fala que tem eu detesto quando alguém fala, não, porque eu desenvolvi uma técnica, desenvolvi alguma coisa que tem gente que fala que é cara de pau, que fala que é infalível, mas fala que os retornos são absurdamente gigantes e tudo mais. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é a seguinte, porque se você está fazendo isso, por que você não vive disso e não vende essa ideia? Eu não concordo com isso, porque vai contra os princípios do capitalismo. Você tem uma coisa boa que você pode dividir e você pode ganhar dinheiro, então se a pessoa quer dar um curso, sabe, eu não sou contra isso de jeito nenhum. Eu não faço curso, você sabe que eu não faço curso, não sei se eu vou fazer um dia, talvez, mas não faço mentoria, nada disso. A gente tem um Discord, mas, então eu não acho que isso não seria um empecilho. Mas se alguém realmente tivesse alguma coisa assim tão boa, você pode ter certeza que um mega banco ou um hedge fund, BlackRock, ia estar feliz de te pagar 100, 200, 300 milhões de dólares por alguma coisa assim. Uhum. Então, não tem como você matematicamente prever o futuro. Já tentaram, entendeu? Já tentaram fazer isso. Simmons já tentou fazer isso com matemáticos e não foi tão bom, foi bom por um período. Então, eu acho assim, se tem algum indicador eu não vou te dizer que não, porque eu não conheço. Eu já vi alguns algoritmos, eu trabalho com alguns, mas são limitados, porque, sabe assim, qual é o propósito dele? Ele consegue me deliver isso? Eu não estou esperando que ele me deliver isso. Eu quero, aqui, eu estou satisfeito com isso aqui, porque é mais uma coisa que me ajuda. Mas eu não vou contar só com isso. Então, se você é um amador, você está começando, que eu acho que esse que é o cerne da sua pergunta, e você vai comprar um produto desse, que vai dizer, compra aqui, vende aqui, e você vai ter um nível, você vai acertar all the time, sabe? Se isso fosse verdade, seria muito mais popular, entendeu? Uhum. E seria muito caro, porque olha só, é supply and demand. Se eu desenvolvesse um negócio desse... Mas é caro, não é barato, é caro. Quanto é que é? Não, só curiosidade. Olha, você comprou ou você falou que ia comprar e não comprou? Não, eu não comprei. Quando eu comecei a fazer um curso de análise gráfica, não curso, assim, sabe? Coisa gratuita, né? Começar a estudar gráfica e tudo mais. E aí, quando você começa por essa busca, começa a surgir um monte de propaganda, né? Aí as pessoas começam a mandar propaganda, não sei o que. Aí eu fui navegando, fui indo. E eu achei esse produto no Mercado Livre do Brasil. Eu não achei aqui. Na verdade, é um produto que é vendido lá no Brasil. Uhum. E ele te dá umas análises, enfim, e era R$ 1.498 esse indicador para você comprar, e aí você dava a senha do seu
tipo do TradeView, que é o que eu tenho, e essa pessoa ele ia colocar esse gráfico, esse indicador no meu gráfico, né, para mim começar a operar. Tá, olha só, então deixa eu dar uma dica para todo mundo. No TradingView tem um que é gratuito, chama Super Trend. Super Trend. Você coloca lá, ele vai dar indicação de compra e venda. É de graça. Super Trend. Só que ele tem um lag. Ele tem lag não é lag de perna, não é lag Então ele te dá um alerta agora, e o estoque movimenta geralmente o contrário por um período de tempo, até ele, às vezes ele vai para a direção certa, às vezes não. Se você seguisse ele na risca ali, você ia perder dinheiro 80% das vezes. Mas se você sabe outras coisas, outros elementos, você consegue usar isso como auxiliar, right? Tipo um alerta. Geralmente, uma das maneiras que eles calculam é o volume de compra, o volume de venda, se ele vai cruzar algum moving average, sabe, view up, ou alguma coisa assim. Ou 9MA, depende do jeito que você está fazendo, moving average de 9 dias, ou de 5 dias, o que seja. Então ele te ajuda a fazer tipo assim, te alertar. Opa! Mas ele não é um fim em si mesmo, entendeu? Sim. Acredito que nada é isolado, né? Acho que você tem que ter um conjunto de análises, né? Como você falou, né? Tudo, não é só uma coisa, não, eu vou olhar só isso, né? É um conjunto de análise. Mas, Bruna, aproveitando a oportunidade, para a gente também não fugir muito do que você veio falando, que você falou, que eu não quis te cortar naquele momento, que lá no Discord, né, você tem um canal para quem quiser começar a iniciar os seus investimentos, para quem quiser montar um portfólio, para quem quiser fazer uma renda passiva, tudo isso as pessoas encontram dentro do Discord. Para quem quiser iniciar um projeto numa vida de day trade, também encontra dentro do Discord. Para quem quiser começar a viver do mercado financeiro, você dá todo esse auxílio, né? Você tem como é que eu vou te dizer, os prêmios, né, os valores, gratuito, para quem quiser, né, prêmio, vai aumentando a sua, fugiu agora, fazendo upgrade lá dentro do Discord, né, então assim, como você falou, você não dá curso, você não dá mentoria, mas você faz aulas particulares porque, na verdade, o seu trabalho é mais... O seu trabalho não, né? Os seus investimentos é mais em opções. Então, para quem quiser iniciar esse projeto, você dá umas aulas explicando como que funciona e tudo mais. Então, e lá no Discord, né? Todos os dias você está lá mostrando e operando e falando. Então, assim, um dos grandes segredos para você iniciar uma carreira de day trade é primeiro você começar como investidor, conhecendo o mercado, montando um portfólio, ou, como você falou, né, a não ser que você tenha um capital muito grande, que você já quer iniciar no mercado, mas também se você não souber operar, para você perder esse capital, também é rápido, né? Olha, o que eu ia falar é o seguinte, tem tanto simulador aí de conta de investimento, tem tanta simulação, e o que você pode, porque a gente fica assim muito ansioso para entrar logo no jogo, entendeu? Sim. Então, do mesmo jeito que a gente conversa no Discord, eu já falei isso várias vezes, eu acho que é por isso que eu acho bacana do Discord, que o Discord é um curso, é uma mentoria, é isso tudo pela uma fração da fração da fração da fração do que se cobra aí, é uma mixaria, e é um curso eterno, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre aprendendo junto. Mas o que eu diria em relação você começar a ficar ansioso, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente fica ansioso num trade, tá? Você já sabe trade. Então você quer entrar, o famoso fear of missing out, FOMO, você quer entrar. Isso acontece se você não tem tempo, você vê, essa oportunidade aqui passou por mim, eu não consegui entrar nela. E você só let go, vai embora. Porque amanhã vai ter, você pode ter certeza, sempre vai ter, todo dia tem oportunidade no mercado financeiro. E se você sabe operar, principalmente opções, mas se você sabe operar de um modo geral, se o mercado está subindo, it's a good day. E se o mercado está caindo, it's a good day. Se o mercado está andando de lado a lado, it's a good day. Todo dia é um bom dia se você sabe. O que você não pode é se trair a sua estratégia. Então, uma coisa que eu recomendaria a todo mundo? Simplesmente, enquanto você não se sente seguro, nem que demore 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, usa o simulador, sabe? Não coloca... Sabe quando você está aprendendo a jogar poker que você joga com caroço de feijão, sei lá o quê, qualquer coisa que tiver vira o tipo? É o mesmo princípio. Então você vai desenvolvendo
o seu entendimento. Você vai desenvolvendo também, que é uma coisa muito importante, o seu nível de tolerância a risco, você vai entendendo isso tudo, e depois você passa a operar de verdade, com dinheiro de verdade, porque eu também acho que é outra coisa importante, se você só faz simulador para sempre, porque no simulador é muito fácil você botar lá uma carteira lá com $500 mil e botar $100 mil no trade. O dinheiro não existe, que é de mentira, então é mole. Olha, Bruno, falando desse negócio de simulador, eu lembrei que toda vida que eu faço simulador, eu sempre tiro 10. Agora, quando eu vou para aqui nos Estados Unidos, quando a gente vai fazer provas de carteira de motorista, você tem lá a simulação para você fazer. Eu acertava tudo. Quando eu chegava lá para fazer a prova... Olha, é uma boa gostei da analogia. Eu errava. Mas como? Eu acertei tudo no simulador. Agora chegou aqui no dia de fazer a prova, eu errei praticamente quase tudo. Como assim? É por isso que eu acho que se você ficar na simulação eterna, você se dá mal. Right? Porque aí é muito fácil, você fica muito. É super conveniente. Você põe lá o dinheiro de mentira. Então você tem que ir aos poucos, mas você vai fazer esse negócio gradativo. É porque, Karina, já que a gente começou a falar de day trade, vamos falar que é o assunto da live de hoje, deixa eu deixar um recado para todo mundo aqui. É um testemunho pessoal, tá? Para qualquer dessas coisas, day trade, swing trade, investimento de longo prazo, você tem que entender que eu sempre falo isso, você sabe disso. Tudo é longo prazo. Não existe nada de curto prazo. Porque o que você precisa aprender para fazer day trade que seja, é porque você teve uma caminhada de aprendizado de um longo prazo para você chegar num momento que você pode executar uma ordem de curto prazo. Então, tudo é longo prazo. Uhum. Então, eu acho que seria bom que as pessoas pensassem, isso é uma opinião pessoal minha, e a minha experiência pessoal, se você ficar com um mindset de querer acertar o fiofó da mosca, um trade vai te salvar, um estoque vai te salvar, a chance disso dar certo é muito, 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 muito pequena. É igual acertar na loteria. Aquele período de 2020, 2021, que você comprava um cripto por 10 centavos e outro dia ele virou $2, olha, para quem conseguiu isso, ótimo, mas isso pertence ao passado. A gente já está com 1 hora, minha bateria do computador está quase acabando. Mas assim, só para falar. Bruno, mas isso que você falou, a gente via muito no mundo cripto, né, de comprar uma moeda 20 centavos, daqui a pouco ela já estava $10, e a gente meio que o pessoal ficava, fiquei milionário do dia para a noite. Mas a gente viveu isso umas semanas atrás também, eu vejo muito isso no estoque também, né, e o estoque está lá, subiu 30, 40, 100, 200%, e a gente até teve uma experiência umas 2 semanas atrás com o estoque, que ele foi 335%. Sim. E eu até acabei entrando nessa... Eu fomo nessa brincadeira desse estoque que estava todo mundo trade, entrei, né, nessa jogada. Então, assim, foi possível também, né, Estou olhando para ele aqui. Não fiquei milionária, of course, né, porque realmente o valor que a gente coloca num trade desse, né, pessoalmente coloca um valor muito pequeno, mas a gente também teve essa experiência. O que aconteceu? O estoque estava tipo $2, ele foi para $14, então ele teve assim um pump muito grande, mas no mesmo instante ele voltou para $2. Olha... Eu entrei nessa brincadeira, não tive prejuízo, mas assim, eu entrei poucas vezes. Na verdade, foi um dia. Em um dia ele fez esses 300%. Não, 2 dias, acredito, se eu não me engano. Que o pessoal começou a falar, e eu fui especular, fui dar uma olhada, porque eu meio que tenho assim um pouquinho do mundo cripto, não vou negar, né? Todo mundo começa a falar, a gente vai atrás, o pessoal começou a falar do estoque, vou olhar, ver o que está acontecendo com isso aqui. E o estoque tava, cara, uma loucura, assim, sabe? Eu falei, gente, isso aqui tá pior do que criptomoeda, né, no mundo cripto. E acabei entrando no trade, ok, consegui fazer um lucro legal, não foi ruim. Mas, assim, eu tive parceiros meus que acabaram ficando em hold, porque era compra do estoque no market mesmo, né? Você não tinha outra opção, acabaram ficando em hold com o estoque, e o estoque despencou, assim, mais de 100% também. Mas, olha só, de novo, é o conceito que a gente conversa, eu acho que é importante a gente falar isso, mesmo, tomara que a bateria dure mais 30 segundos.
para cada pessoa que conseguiu pegar 2 e vender a 18, que seja, milhares que vão ter comprado a 14, 15, 16 e venderam a 2. O normal é isso, é isso que o mercado faz, é o famoso pump and dump. Ele te leva lá em cima só para te enforcar, entendeu? Então você tem 2 opções. Você correr esse risco altíssimo, essa loteria, porque vira loteria, e você acertar uma vez na vida, botar tudo ali, botar uma quantidade grandíssima de dinheiro e acertar, e ótimo se isso acontecer. Sim. As chances são slim to none, pequenininhas. Ou você pode fazer parte da grande maioria, que é que acontece com a grande maioria, óbvio, e você vai tomar um fumo gigante. Então, eu acho importante que as pessoas, independente se você quiser fazer day trade, a swing trade, se você quiser comprar ETF, se você quiser REIT, se você quiser whatever, o que você quiser fazer da sua vida em relação ao mercado financeiro, é uma caminhada de 1 ano, 2 anos, sabe? Se realmente é uma maratona. Se você não pensar nesses termos, olha, cara, eu não penso nem em termos de quanto que eu ganho por dia, nem eu só penso em termos de quarter, de trimestre. Eu me pago trimestralmente e vamos dar um desconto que não são palavras diárias. Trimestralmente, I got it, there we go. Obviamente que eu faço assim, alguns pit stops para poder ver como é que são as coisas, mas eu quero pensar assim, em termos de cada 3 meses como é que está a minha performance. Eu não estou preocupado com um trade. Um bom trade ou um mau trade não vão me quebrar. Se você pensar assim. Mas se você não pensar assim, um trade pode ser that's it, acabou. Tem gente que perde a savings de uma vida inteira. Então eu espero que as pessoas que estão escutando isso não sejam essas pessoas. Então, pessoal, tá aí, ó. A gente conversou um pouquinho hoje de day trade, né, das possibilidades de como é realmente a realidade no day trade. Não é assim você entrar hoje, né, iniciar um projeto no mercado financeiro já achando que já sou day trade, já vou fazer dinheiro, já vou ficar milionário de um dia para o outro, porque não é uma longa caminhada. Tu já é milionário, Bruno? Ou tu já tá no bilionário já? Você tá com 6 dígitos ou tá com 9 dígitos já na tua conta? Não paga. Bom, Ferrari eu sei que você não tem, mas que tu comprou um iate aí de uns 12 mil pés aí, tu comprou, né? Nunca vou ter uma Ferrari. Então é isso aí, pessoal. A gente, né, esse sonho de ficar, né, milionário assim, é possível, não vou dizer que não, né? Você colocar aí uns 6 dígitos na sua conta está ao alcance de todo mundo, desde que você tenha uma performance, desde que você tenha uma disciplina, desde que você saiba, é dia após dia, é subindo as escadinhas, não é de uma semana para outra, não é de um dia para o outro, a não ser que você tem um capital grande, você invista aí num estoque ou numa cripto que vai dar aquele boom de 1000%, 300%, né? Mas a gente não consegue chegar, né? A gente não consegue pegar lá um amanhecer, que ela tá 2, porque eu sei que hoje ela vai dar 300%, que a gente não de cristal. Muitas vezes quando a gente entra, já tá na metade, já tá até no final. Mas o que a gente queria deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo ou que estão nos vendo é uma realidade que é uma ilusão, que as pessoas deveriam sair um pouquinho e voltar para a realidade, saber que tudo é dia após dia, é você caminhando, é você tendo conhecimento, você estudando, e você estar com pessoas que já caminharam, já passaram por essa trajetória, né, e você ter esses tipos de pessoas ao seu lado, né, pessoas que estão te ensinando o dia a dia e realmente como é aquilo, né, não te levando a um mundo de ilusão, não querendo colocar você ficar milionário um dia para o outro, porque eu agora sou milionária, então você vai ser também, e não é assim, porque cada um tem um valor X, cada um tem uma personalidade, cada um tem um mindset, é isso aí. É verdade. Eu queria também deixar o convite a todos, se inscrevam no nosso canal, curtam os nossos vídeos, compartilham, né? Entram lá no Discord, no link da descrição desse vídeo aqui, vai ter o link do Discord, acesse a nossa comunidade, lá tem informações diariamente sobre o mercado, tem várias dicas sobre investimento, a gente tem um grupo no WhatsApp também, tá? Pode deixar tudo aqui no link da descrição, e faça parte, né,
maior Discord aí de day trades em options, em opções. Para quem quiser aprender sobre opções, conhecer um pouquinho desse mundo de opções também, o Discord lá é maravilhoso para isso. São várias dicas de cash security put, cover call e tudo mais que você pode fazer. Agora o Bruno está com uma estratégia muito legal também. Eu queria agradecer a todos que estão vendo o nosso vídeo. A gente se vê no próximo, Bruno. Vamos marcar aí o próximo podcast. Obrigada aí pela sua presença. Valeu. Quem investe o futuro agradece. That's right. Always.